Abramos a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 32. Gênesis, capítulo 32. E nós faremos a leitura do verso 22 até o verso 32. Palavra de Deus, escrita por Moisés, no livro de Gênesis, capítulo 32, versos de 22 a 32. Diz assim a palavra do Senhor: Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Oremos mais uma vez. Ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te louvamos por Tua palavra santa e bendita, aberta nesse instante. Por isso nós pedimos para que a voz daquele que lutou com Jacó seja a voz a ecoar neste lugar. Que de fato Cristo, ó Senhor, seja ouvido pela exposição fiel das Escrituras Sagradas, da Tua revelação, da Tua lei, dos Teus mandamentos. Ajuda-nos, ó Deus, e que ela cumpra, e de fato cumprirá, o seu propósito neste momento. Por isso rogamos para que sejamos quebrantados, mas ao mesmo tempo edificados, sejamos confrontados, mas ao mesmo tempo, ó Senhor, sejamos também aqueles que experimentam o Teu consolo, que sejamos consolados. Por isso, Pai, fala ao nosso coração, que a Tua piedade e misericórdia nos alcance também ao ouvir a Tua lei. Por isso pedimos para que, de fato, a Tua boa mão esteja sobre nós. Fala, ó Senhor, é o que eu te peço, em nome de Cristo, a quem queremos ouvir por meio da Tua palavra. Amém. Certamente Jacó faz parte daquele grupo de pessoas, de homens, mulheres, que são extremamente ambíguos na Escritura Sagrada, por conta da sua vida. Jacó não deixa nenhuma dúvida de que a forma como o Senhor Deus lida com ele, a maneira como o Senhor o preserva no chamado, na sua vocação, demonstra a sua graça e a sua misericórdia sobre a vida daquele homem, um dos nossos pais do passado. E nós encontramos então na trajetória da sua vida tantas atitudes que por vezes demonstravam de fato o porquê deste nome, Jacó, que significa enganador, aquele que pega no calcanhar, aquele que arma armadilhas, aquele que prepara situações para sobrepor ao outro com certa leviandade. E percebemos que na sua trajetória
cumprindo cabalmente o significado do seu nome, nós vemos o Senhor Deus intervindo com graça, com misericórdia, mas também com firmeza, para que de fato o propósito do Senhor se cumprisse naquele homem. Como eu sempre digo, todos os seres humanos, todos os eleitos de Deus que são chamados para trilhar esta estrada da igreja, do povo de Deus, todos, sem exceção, são improváveis. Por vezes nós achamos que certas personagens na Escritura Sagrada, certas pessoas, é alguém que se adequa àquilo que o Senhor Deus faz, mas não é verdade. Não é verdade, porque todos são pecadores, todos são inconstantes em si mesmos, todos de fato fraquejam na fé e pecam diante do Senhor. E Jacó não escapa disso. Ele de fato é este homem improvável que Deus chama para si, faz dele um patriarca e coloca-o na linhagem daqueles que dariam, obviamente, ou que concederiam a possibilidade do nascimento de Cristo, o Deus encarnado. E quando nós olhamos para essa narrativa muito conhecida de todos nós precisamos entender o seu contexto maior, o que aconteceu para que chegássemos até este momento crucial na vida deste patriarca. É preciso entender que encontramos aqui o contexto do reencontro de Jacó com Esaú. E como nós sabemos, Jacó ele temia este encontro, porque ele sabia o que havia sido feito, mancomunado a sua mãe contra o seu irmão. Embora obviamente Esaú fosse um perverso, mas ele também sabia que havia enganado, ou seja, havia agido perfeitamente como Jacó na vida de seu irmão, e agora ele vai encontrá-lo, não há o que fazer, o irmão está, na visão dele, vindo ao seu encalço, ele está desejando esse encontro, e ele teme diante do Senhor. E o temor de Jacó é temor de homens, ele teme a homens, ele não teme ao Senhor. E nós precisamos iniciar a exposição dessa narrativa lembrando disto, que Jacó, ainda que creia no Senhor e seja um homem que em dados momentos ore ao Senhor, mas o temor dele é temor de homens, ele teme ao seu irmão. E é por isso que Jacó vive um drama e ele tenta resolvê-lo por sua própria força. Se nós olharmos no capítulo 32, do verso 3 ao verso 8, diz assim a palavra de Deus: Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: Assim falareis a meu senhor Esaú, teu servo, ou seja, teu escravo Jacó, manda dizer isto: Como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo ao meu senhor para lograr mercê à sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou, dividiu em 2 bandos o povo, e com ele estava e os rebanhos, e os bois, e os camelos. O que nós encontramos aqui? Nós encontramos um homem que teme a homens, que tem temor de homens, ele não tem temor do Senhor Deus. E agora ele tenta, por sua inteligência, pela sua própria mente, criar uma estratégia para que possa lograr êxito neste encontro. Veja que Jacó, ele era um homem que confiava muito mais em si mesmo do que no Senhor. E ainda que ele faça uma oração, que é o que nós vamos encontrar do verso 9 ao verso 12, acompanhe comigo, no capítulo 32, orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a terra a tua parentela e te farei bem.
sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste: certamente eu te farei bem e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. O que chama a atenção aqui na oração de Jacó? Algo que passa despercebido. De fato, é uma oração de um penitente, de alguém que pede ao Senhor Deus a proteção. Mas veja que ele inicia a sua oração dizendo: e orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque. Ele não diz meu Deus. Portanto, Jacó de fato era um homem que tinha relacionamento com o Senhor. Ele conhecia as promessas e ele cria e tinha fé que Deus de fato tinha poder para livrá-lo. Mas Jacó, ele está aqui apenas intercedendo ao Senhor Deus, olhando para o seu problema direto, sem necessariamente buscar a glória devida do nome do Senhor. Ele não se coloca nas mãos de Deus, ele pede para que Deus faça aquilo que, de antemão, pela sua inteligência, ele já realizou para o encontro com o seu irmão. E nesse sentido, nós vamos perceber que sim, Jacó ele busca a Deus em oração, não há como negar, e ele tem uma conduta correta diante do Senhor, como servo, mas o seu coração ainda precisava ser moldado, transformado pelo poder de Deus. E é interessante porque esse evento vai anteceder o encontro que ele terá com Esaú em suas terras. Daí o seu medo, seu temor de homens e, claro, crê no Senhor, mas pede ao Senhor, e esta petição está de alguma maneira submissa às artimanhas que ele cria para o encontro com o seu irmão. Não estamos dizendo aqui que é errado criar estratégias, planejar, não é isto, mas nós sabemos, pela própria Escritura Sagrada, pelo contexto como a narrativa chega a nós, que de fato Jacó precisava de experimentar uma vida totalmente devota ao nosso Deus. E aí então, neste momento, ele se separa de sua família. É o que nós vamos perceber a narrativa falando, ou seja, ele não só se separa da sua família, mas ele também fica sozinho. É o que diz a partir do verso 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. Veja que aqui nós encontramos 2 elementos que acontecem na vida daquele homem. O primeiro é o fato de que ele está no entardecer. É como se Moisés estivesse contemplando a cena e dizendo: o sol está se pondo, vai escurecer, e agora ele se encontra sozinho. E nós sabemos que a noite é sinônimo, sim, na Escritura Sagrada, sobretudo no Velho Testamento, é sinônimo de angústia, é sinônimo de armadilhas traiçoeiras, é sinônimo de insegurança, é sinônimo de que nós não podemos controlar exatamente tudo, e estamos, a princípio, à mercê de perigos. Não apenas isto, mas a própria solidão de Jacó, estando ele sozinho, é sinônimo de desolação por problemas que o afligem. Ele está só, não tem os seus servos, suas servas, sua família, seus animais, suas propriedades, os armamentos necessários para protegê-lo. Não, ele está só, e esta solidão também remete culturalmente, simbolicamente, a esse aspecto que aponta para a desolação, para a aflição da alma. Portanto, Jacó, no seu temor de homens e no seu relacionamento com Deus, que ainda carece de uma intimidade maior, porque se os irmãos perceberem na estrutura da oração, ele vai
cobrar de Deus, ainda que respeitosamente, mas ele vai cobrar de Deus as promessas de Deus feitas a ele. Ele reconhece de fato que o Senhor o preserva, mas a impressão que nós temos pela estrutura da sua oração, repito, respeitosamente, mas ele diz: o Senhor está apenas cumprindo a sua palavra em mim. E é exatamente nesse contexto que Jacó tem um encontro maravilhoso na sua vida. E é claro que não podemos prescindir do fato de que o encontro que Jacó tem aqui é com Cristo. Não há nenhuma dúvida. Eu pelo menos não tenho nenhuma dúvida de que aqui não se trata de um anjo, de um arcanjo, de um mensageiro, mas aqui se trata do próprio Cristo, numa manifestação teofânica, ou seja, quando o Senhor, ele aparece às pessoas como homem no Velho Testamento. Isso obviamente acontece ao longo de toda a Escritura Sagrada. Isso aconteceu com Abraão, aconteceu com Moisés, aconteceu com Josué, aconteceu com o povo no deserto e em Boquim, com Gideão, com Manoá, com Davi, com os profetas. O Senhor Deus surge na pessoa de Cristo para exercício da vontade de Deus e para que a glória seja dada a Ele. E Jacó experimenta, ele tem o privilégio, toda a sua mente está voltada para o encontro com o seu irmão, todo o seu temor está voltado para este encontro com o seu irmão, todo o seu coração está tomado, e ele está ali aflito, solitário, num ambiente noturno, olhando para o encontro com o seu irmão, mas o Senhor Deus, na sua graça, providencia para ele um encontro com Cristo. E aí podemos perceber esta maravilhosa graça do Senhor, a maneira como olha para aquele ser tão inconstante, tão pecador, mas como ele é coberto por esta graça do Senhor sobre ele naquele momento tão crucial na sua vida. E é interessante perceber que a forma como o texto nos narra aqui, e nós podemos compreender isso no verso 24, diz: ficando ele só, e diz, e lutava com ele. Não diz ele lutava com, não é Jacó que está lutando, mas diz que este homem, nesse dado momento ainda misterioso, ele lutava com Jacó até ao romper do dia. E o que de fato nós percebemos aqui é a iniciativa de Cristo na vida daquele homem. Não foi Jacó que se dirigiu ao encontro de Cristo, foi Cristo que se dirigiu ao encontro daquele servo. Não era Jacó que se apegava a ele em luta, mas era Cristo que lutava contra ele. E sem dúvida nenhuma, isso mostra que toda a iniciativa, toda a ação, toda a maneira primordial do ato de Deus na nossa vida parte dele. Porque nós somos falhos. Jacó era um homem falho, um homem pecador, um homem que, se fosse deixado à sua própria sorte, certamente ele se afastaria de Deus, ele se afastaria do Senhor. Mas Jacó, ele está experimentando aqui a perseverança dos santos, e essa perseverança dos santos se dá porque Deus em Cristo Jesus vem a ele e começa agora o processo de transformação. Porque quando nós entendemos que Cristo está lutando com Jacó, não é uma luta furtiva, não é uma luta caprichosa, não é Deus medindo forças com ele, mas é um processo importante de transformação na vida daquele homem, que precisava experimentar uma intimidade maior, um amor maior, e compreender de fato qual era a sua vocação nessa terra. Porque a vocação de Jacó não era simplesmente ser um patriarca com tantas riquezas e desfrutar dessas riquezas na terra que o Senhor prometera. Não, Jacó está muito mais elevado a isso, não por ele, porque era pecador, enganador,
inconstante, mas por causa da graça de Deus em Cristo Jesus, e ele ainda não entendia isto, estava muito entretido, estava muito confuso com tudo aquilo que acontecia ao seu redor, e ele de fato não entendia aquilo que Deus tinha para a sua vida. E aí nós podemos perguntar, olhando para esse contexto, não é? Olhando para essa visão mais geral da narrativa, poderíamos perguntar: qual é o significado desse encontro tão estranho? Por que Cristo se manifestou a ele? Por que Cristo lutou contra ele a noite inteira, tomando e tendo a iniciativa? Eu não posso afirmar categoricamente, mas é apenas uma impressão que eu tenho, é que Cristo lutava com ele, e talvez Jacó tentasse se afastar, Cristo o agarrava, trazia novamente e lutava com ele, e Jacó tentava se afastar, e Cristo tomava e lutava com ele, e ambos lutavam ali no Val de Jaboque. Como eu disse, a iniciativa graciosa de Cristo, porque, repito, não é uma luta furtiva, não é uma mensuração de forças, não estavam medindo forças ali iniciava o processo de uma manifestação maior e mais contundente da graça de Deus na vida daquele homem. E por isso, quando nós perguntamos qual é o significado desse encontro, nós vamos entender que, em primeiro lugar, Deus estava sempre presente na vida de Jacó. E a impressão que nós temos é que talvez esse servo não tivesse a noção real disto, porque quando ele se dirige a Deus, ele se dirige a um Deus distante. Ele diz: ó Deus de meu pai Abraão, de meu pai Isaque. Por que ele não diz: e meu Deus também? Porque ainda que, como servo do Senhor, conhecendo e tendo obviamente a atitude adequada diante do Senhor em oração, mas ainda era um Deus distante, mas isso era pela perspectiva do coração de Jacó. Talvez, se nós pudéssemos transpor a vida de Jacó para hoje, nesse contexto da igreja de Cristo no Velho Testamento, para hoje a igreja de Cristo no Novo Testamento ou nos últimos dias, poderíamos dizer que ele de fato era uma pessoa crente, uma pessoa que confiava em Deus, mas vivia distante. Dá-nos a impressão de que o elo entre ele e o Senhor era uma mera religião formal, baseada nas promessas de Deus para seus pais e para ele mesmo. Faltava, portanto, o mais precioso, que é esta intimidade com o Senhor. Por isso que essa presença de Deus não se dá apenas pelo fato de que Jacó está debaixo da providência divina, da manutenção da mão forte e misericordiosa do Senhor sobre o seu povo, mas agora nós percebemos a manifestação desta presença vívida, porque Cristo é a própria revelação do Pai, inclusive sendo a sua palavra, é a palavra viva de Deus, e ele está agora experimentando esta presença de maneira tão especial, por meio de Cristo. É por isso que nós vamos entender que Cristo, nosso amado, ele sempre esteve presente na igreja do Velho e do Novo Testamento, por meio da promessa pactual. Eu nunca posso esquecer da ideia de que o povo no deserto certamente não tinha a percepção desta presença vívida de Cristo como uma rocha seguindo o povo, mas ele estava ali no meio da igreja, ele está no nosso meio, ele está na nossa vida, ele está ao nosso lado, porque ele é amoroso. Quando Cristo sobe aos céus, ele promete o Consolador. Quem é o Consolador? É o bendito Espírito Santo. Quem é a pessoa do Espírito Santo? É o Espírito que provém do Pai, mas também provém de Cristo. Portanto, é essa presença que por vezes não experimentamos e não sentimos por fé,
Jacó era um destes. Ele de fato acreditava em Deus, o buscava em oração, mas era um homem que ainda depositava a sua confiança nos homens, na sua estratégia, na força da carne, na força do braço, porque ele ainda vivia uma vida distante de Deus, mas Deus estava constantemente com ele. E isso é demonstrado no encontro com Jacó naquele lugar, esse encontro bendito. E esta presença de Cristo na vida dele, naquele lugar, no Val de Jaboque, um lugar geográfico. Se nós estivéssemos de longe, poderíamos ver esta luta inusitada naquele lugar. É um fato histórico. Nós vamos perceber que ali Cristo está também se revelando a ele. E de que maneira Cristo se revela a Jacó? Cristo se revela em dois aspectos. Em primeiro lugar, Cristo se revela como o homem da humilhação. É o que nós encontramos no verso 24 e na primeira parte do verso 25. Ficando ele só, lutava com ele um homem, até ao romper do dia, vendo este que não podia com ele. E aí talvez você pergunte, mas aqui é porque o Senhor Deus é fraco? Ele, não. Isso é a manifestação de que o Senhor se apresenta a ele por meio do Filho, no seu estado de humilhação, apontando para a vinda no futuro, quando Cristo ia definitivamente encarnar e ser colocado no ventre de uma pecadora. Mas Cristo não manifesta apenas a sua humanidade futura que viria, ele não manifesta apenas a sua humilhação, mas ele também manifesta a sua divindade. E diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 25: vendo esse que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta do homem. Então ali Cristo está manifestando todo o contexto do seu ministério, todo o contexto da sua obra na vida dele. Ali Cristo está antecipando, num momento tão rápido, num momento que dura apenas uma noite, mostrando a estrutura, a base, o propósito do seu ministério, como aquele que viria como homem, iria se humilhar, padecer dor, sentir medo, fugir, chorar, mas ao mesmo tempo manifestando a presença viva do Deus Todo-Poderoso, porque Cristo não é apenas homem, mas Ele é Deus. Esse é o problema de muitas pessoas. Essas pessoas, elas não conseguem olhar para aquilo que a Escritura Sagrada nos diz. É por isso que a maioria de tantos irmãos evangélicos tem a tendência de tratar a Cristo apenas como um bom homem, um homem celeste, o Salvador, e de fato Ele o é, mas Ele também é Deus. Eu sempre tenho dito, todo o nosso comportamento, todo o nosso cuidado, todo o nosso temor, que está em direção ao Pai, tem que estar em direção ao Filho, como tem que estar em direção ao Espírito Santo. Quando aqueles defensores de fazer imagens de Cristo dizem, não, mas eu faço imagem porque Ele é homem. Eu falei, mas e aí você divide, é só o homem? Então se você aponta para uma imagem supostamente de Cristo, não é mentirosa, mas você aponta para uma imagem e diz assim, pega uma criança e diz assim, esse é Jesus, esse é Cristo. Aí você vai dizer, é porque você está apresentando apenas o homem, mas quando você usa a palavra Cristo, quando você se refere a Jesus, ali está Deus homem. Por isso que nós entendemos que nesta luta, Cristo manifesta o seu ministério. E veja que essa presença foi por oposição. Cristo não chegou ali afagando Jacó, não abraçou e não beijou, mas lutava com ele. E isso demonstra todo o aspecto do coração que circundava a vida de Jacó. Um homem que precisava experimentar e se render aos pés do Senhor, se render aos pés benditos de Cristo. Ele precisava aprender isto.
Então, nesse sentido, embora essa presença tenha sido por oposição, mas era a mão graciosa de Deus, a mão divina que guiava aquele homem para um momento tão sublime da sua vida, quando ele iria reconhecer que o seu temor, que a sua confiança estava em Deus, e que Deus sim, era o Deus de seu avô, era o Deus de seu pai, mas também era o seu Deus. Da mesma maneira. Por isso que nós vamos entender que nesse encontro há uma intenção muito clara, e a intenção é a transformação do nosso pai Jacó. Então veja que enquanto Cristo manifestava a sua humanidade, Jacó prevaleceu. Mas nós vamos perceber também que quando Cristo demonstra a sua divindade, Jacó foi humilhado. Ele é humilhado na presença do Senhor. É por isso que nós entendemos o que Oséias fala no capítulo 12, do verso 3 ao verso 5, quando diz: no ventre pegou do calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade lutou com Deus, lutou com o anjo e prevaleceu. Depois chorou e lhe pediu mercê em Betel. Achou a Deus e ali falou Deus conosco. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor, Javé, é o seu nome. O que nós entendemos aqui, amados, é que sim, quando Cristo manifesta a sua humanidade, Ele manifesta ali, e é uma manifestação, Ele manifesta com honestidade, era homem, mas Ele também manifesta a sua divindade, e como divino, como Deus Todo-Poderoso, Ele vai superar a Jacó. Como diz Oséias, quando lutou como homem prevaleceu, mas depois se humilhou na presença do Senhor. E qual é o aspecto que encontramos aqui de tanta preciosidade? É que aquele guerreiro, aquele bom lutador, aquele homem forte, aquele homem que não tinha nenhum problema de saúde, estava pronto para lutar, aquele homem se tornou um aleijado. Ele foi transformado de um guerreiro perfeito a um homem manco, quizá necessitasse usar bengalas para poder andar. E veja que nesse sentido, aquele guerreiro se torna manco, e quando ele se torna manco, ele para de lutar e se agarra ao Senhor. Você entende isto? Enquanto ele é um guerreiro, confiando na sua força, confiando no seu braço, ele prevalecia. Mas quando ele foi tocado pela mão graciosa de Cristo, e quando ele se torna manco, veja, ele não luta mais com o Senhor, mas ele se agarra. Veja só no verso 25, a partir deste: vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Tornou Jacó: dize-me, rogo, de como te chamas? Respondeu ele: porque perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Agora Jacó, ele não é mais um guerreiro, ele não tem mais em que confiar, ele é um homem manco, um homem à mercê de velhos, de fracos, quem sabe de crianças. Ele agora vive a fraqueza daquilo que ele confiava. Percebe isto?
Ele confiava no braço humano, na força, nas suas articulações, no seu modo de agir, e ele não entendia que por trás de tudo está a providência amorosa de Deus. Ele precisava entender isto. Então ele é tocado na sua coxa para mancar, e nesse sentido, agora não tem como ele lutar, mas ele se agarra ao Senhor rogando: por favor, abençoa-me, ajuda-me, concede-me a tua graça. Por isso, naquele momento há uma mudança significativa. Ele deixa de ser Jacó e passa a ser Israel. Jacó, nós sabemos, significa a força do homem que é enganosa. Ele é malandro, ele é sabido, ele vai usar todas as artimanhas, é o que seu nome significa. Mas depois, o Senhor, pela transformação daquele coração, disse: você não será mais Jacó, você não será mais aquele que confia na força do homem, porque é enganosa. Você vai se chamar Israel, aquele que prevaleceu, porque este nome aponta para o fato de que você é vitorioso. E é claro que nós sabemos que a manifestação desta vitória é a vitória que vem do Senhor, é a vitória que vem da sua graça. E aqui nós encontramos o paradoxo, porque se trata de um homem manco, mas ele é vitorioso pela graça de Deus. Ele entra forte, vigoroso nessa luta, e ele não prevalece. E ali, ele não era um vencedor, ele era um covarde, ele era alguém que temia os homens, ele era alguém que confiava em si mesmo. Agora, ele sai mancando daquele lugar, ele sai manco, imperfeito, não tinha o equilíbrio necessário para o seu caminhar, mas aquele homem manco, humilhado, aquele homem que todos olhavam e diziam: foi-se o guerreiro. Não tem mais nenhum guerreiro ali, tem só um aleijado ali que manca e vai fazer isso para o resto da vida. Mas naquele manquejar, naquela humilhação da carne, naquela situação em que os homens olham e desprezam, ali estava Israel, ali estava o vitorioso, e ali estava aquele a quem Deus usaria com vitórias sobre todas as coisas. E isso demonstra claramente que essa vitória não era pela força dele, não é porque ele era especial, não é porque Deus queria levantar o moral dele ou qualquer coisa do tipo. Não, é pura graça de Deus. Disse Jacó: aprenda isto: quando você é fraco diante de mim, aí é que você é forte. Eu sempre olho a manifestação da graça do Senhor da mesma maneira como o Senhor manifesta a sua graça na vida de seus filhos. O mesmo aconteceu com o apóstolo Paulo. Lembra de hoje de manhã quando falamos? Um homem orgulhoso que precisava ser tratado como Deus tratou com carinho, humilhando-o, porque é assim mesmo. O melhor para nós é quando somos humilhados diante do Senhor. A melhor pregação que temos do Evangelho é aquela que mostra a nossa vergonha, mostra o nosso pecado, porque aí podemos compreender a dimensão ou parte dela, porque a nossa mente é finita, da graça de Deus sobre mim. Eu tenho que olhar para mim como um pecador miserável, como alguém que merecia o inferno, como alguém que se confia no braço humano, é o mais desprezível de todos os homens. Por isso eu preciso reconhecer que eu sou nada diante do Senhor, que eu sou... Se não fosse a graça do Senhor da minha vida, e eu continuasse na impiedade, eu seria estorvo, eu seria lixo, eu seria algo totalmente sem valor. Por isso eu reconheço que esse vaso é um vaso de barro, e ele permanece como barro, mas esse vaso de barro, que por fora não tem beleza nenhuma, não tem valor nenhum, traz um tesouro imensurável, que é a presença de Deus na minha vida. E isto é graça.
É graça de Deus. Por isso, quando nós olhamos para o nome transformado, veja só, o nome daquele aleijado, daquele manco, seria o nome aplicado diretamente à igreja daquele contra quem ele lutava. Porque a igreja de Cristo é o Israel de Deus. Se hoje somos o Israel de Deus, isso tem que remeter a nossa mente ao nosso pai Jacó. Que honra! E que honra é esta? E merecida, porque tudo se manifesta na graça de Deus, tudo ocorre pela graça de Deus. Veja a expressão no verso 30 de nosso pai Israel: aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Por que Jacó reconhece? Porque ele sabia que merecia morrer. Ele sabia que diante de Cristo o que ele tinha como saldo era a morte, por ser um pecador. Ele sabia que mesmo merecendo a morte, foi poupado, e ainda foi transformado, e ainda foi abençoado, e ele agora passa a ser tão importante nesta jornada histórica, e eu me refiro à história, nessa jornada histórica do povo de Deus. O que ele merece? Morrer. O que ele recebe? Graça e misericórdia de Deus, concedendo a ele honra, demonstrando a ele o tesouro que ele trazia no seu interior, o tesouro do Senhor Deus. Jacó era pecador e vivia enganando os outros, mas Deus o escolhera para ser patriarca, porque o Senhor Deus é assim, Ele não escolhe as pessoas por serem especiais, Ele escolhe porque Ele decidiu amar primeiro. Embora Jacó fosse falho, Deus iria amadurecê-lo por meio da sua mão paternal. Deus não iria desistir dele, não por Jacó, mas porque Deus é fiel, e porque Ele ama seus filhos, Ele escolhe amar a seus filhos, e esse amor, inclusive, está presente também, embora Deus odeie o pecado, quando ainda éramos ímpios e inimigos de Deus. Esse é o Deus da graça, esse é o Deus do amor, esse é o Deus que manifesta todo o seu caráter de Deus bondoso na pessoa e na obra de Cristo Jesus. E é interessante porque Ele mesmo preserva este povo com tanto poder, com tanta fidelidade e com tanta misericórdia. Nós sabemos que mesmo no episódio de José, chamado de José do Egito, o Senhor tudo fez para a preservação de quem? De Jacó. Este homem que não merecia nada, ou melhor, merecia a morte, mas o Senhor concede a ele salvação. Por isso, ao se encontrar com Esaú, Deus já havia amolecido o coração deste irmão, e Jacó sai do encontro ileso e aliviado. Jacó não levantou uma espada sequer. Jacó nem precisava ter oferecido tantos presentes, porque ao encontrar com seu irmão, ele recusou, dizendo: não, meu irmão, não precisa, vem cá, dá um abraço, e o beijou. Por que isso aconteceu? Porque Esaú era bonzinho? Não, ele era ímpio.
Porque Jacó fez a estratégia correta de dar presente? Não, porque Deus é o Todo-Poderoso. Diante daquilo que Jacó mais temia, Deus amoleceu e tornou o caminho para que ele continuasse a sua jornada para a glória de Deus. Jacó aprendeu com esta experiência, vendo Deus face a face, na doce e divina face de Cristo Jesus, que ele de fato estava sendo amparado pelo Senhor e que ele deveria temer ao Senhor. Vi Deus face a face, mas não morri, Ele me salvou. Eu temo agora esse Deus. E ele entende ali a transformação profunda da sua vida. Irmãos, como é que nós poderíamos fazer algumas aplicações desta mensagem para nós, neste momento tão sublime de renovação da nossa aliança com Deus por meio de Cristo? Eu gostaria de trazer aqui algumas aplicações para nós, aplicações práticas, com base nesta narrativa. A primeira delas, amados, é que Cristo está contigo e sabe o que é sofrer. Será que você entende isto? Será que você entende que amanhã, quando você acordar, tomar café, ir para o seu trabalho, pegar o seu carro, a presença de Cristo se faz com você, por meio do seu Espírito Santo? Não é à toa que o Espírito de Cristo habita dentro de você, e está contigo em todos os momentos, cumprindo a vontade de Deus, que é perfeita, amorosa, misericordiosa na sua vida. Aconteça o que acontecer, o Senhor Deus está presente. Emanuel, Deus conosco, por meio de Cristo, que está aqui pelo seu Espírito Santo. Creia nisso. E quando nós entendemos que estamos na presença de Deus e que o Senhor Deus está conosco, aí nós bradamos a expressão que vem dos nossos pais puritanos: coram Deo. Sempre diante da presença do Senhor, o que por um lado deve gerar em nós um santo temor, mas por outro gerar uma confiança tão profunda de que o meu Deus está comigo, e Ele há de qualificar a minha vida, não por aquilo que sou, mas por aquilo que devo ser, em Cristo Jesus. Por isso, em segundo lugar, amados, nós não podemos desistir nunca, mas confiar nesse Cristo amado, que foi capaz de se humilhar ao extremo por amor. O Cristo que nós amamos, o nosso mediador, que nos leva ao Pai, é aquele que é fiel na nossa vida, e Ele foi capaz de se humilhar ao extremo, porque nos amou. Essa é a dimensão do amor de Deus por meio de Cristo Jesus. Por isso, este Cristo que se humilhou ao extremo por amor, Ele também é Deus, e há de nos tratar com firmeza para o nosso bem. Que maravilha! Porque o Senhor Deus cumpre o seu propósito em nós por meio de Cristo Jesus. E Ele há de nos preservar pela perseverança dos santos nessa jornada tão arriscada, tão perigosa. Ainda que estejamos sozinhos, ainda que seja noite, Ele está ali e está tratando a nossa vida, porque Ele nos ama e porque Ele é Deus. Como o homem, Cristo se humilhou, mostrou a fraqueza humana por amor, e como Deus é o Todo-Poderoso, que pode nos humilhar, que pode nos aleijar, que pode com esta atitude dizer: não confie em você, confie em mim. E eis que estou convosco todos os dias. Amados e honrados irmãos e irmãs, nunca nos esqueçamos por um segundo sequer que somos pecadores
e falhos. Somos Jacós. Sabia disso? Essa é a nossa natureza pecaminosa. Mas o Senhor nos escolheu e há de nos tratar com amor e graça, e nunca desistirá de nós. Por aquilo que eu sou? Não, eu ainda peco, mas pelo seu amor, eleição e graça sobre mim, por isso eu posso confiar. Ah, meu Deus, como é bom saber que em Cristo Jesus, pela atuação e consolo do Teu Espírito Santo, Tu has de me conduzir para as mansões celestes, não por aquilo que eu sou, mas por aquilo que fazes na minha vida, como manifestação da graça e da misericórdia, transformando-me e trazendo-me mais e mais para próximo de Si. Por isso, nós fomos eleitos herdeiros, e o Senhor, por seu Filho bendito, preservará isso, não por nós, mas por sua fidelidade. Quando Paulo fala do processo que o Senhor Deus realiza em nós, Ele nos retira do lodaçal, da lama do pecado. Pessoas que eram regidas pelo diabo, pelo mundo, pela sua carnalidade, eram escravos do pecado, o Senhor os retira dessa condição e os coloca nas regiões celestiais em Cristo Jesus, colocando-nos no trono em Cristo Jesus, nas regiões celestes, para manifestar a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor para conosco. Nós que éramos ignóbeis, nós que éramos párias, nós que vivíamos à margem, nós que éramos meras criaturas pecaminosas, somos feitos herdeiros em Cristo Jesus. Você já parou para pensar, meu irmão, minha irmã, quando Deus Pai olha para você, com o seu olhar puro, sem pecado, sem mácula, belo e perfeito, Ele não vê a mim, nem a você. Ele vê a seu Filho, Cristo Jesus. Você sabe disso. Nós cantamos aqui no culto, não cantamos? A voz que Deus Pai ouviu foi a do Filho. Nós oramos aqui, não oramos? A voz que Deus Pai ouviu foi a do Filho. E Deus Pai então tem prazer em nós por meio de seu Filho. Essa obra nós não conseguimos compreender, mas nós temos esta obra por fé, naquilo que eu disse, de párias, imundos, fomos transformados em herdeiros, filhos de Deus. Pessoas que não confiam mais na carne, nem na sua força, mas ainda que manquejantes e aleijados, são vitoriosos em Cristo Jesus. Por vezes, amados, sim, nós temos esta sensação de que o Senhor, Ele quer nos destruir, mas a sua mão é de cuidado amoroso sobre nós. Cristo poderia e tinha o direito de destruir aquele homem, mas o seu toque leve e divino, que transformou a vida daquele homem, doravante, manifesta todo o cuidado de Deus para conosco. Por isso que Paulo podia dizer: o espinho na minha carne é bênção de Deus. É por isso que Pedro diz: não se espante, irmãos, porque o Senhor está conosco. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu, Cristo, venci o mundo. Claro que devemos andar de um lado para o outro, devemos planejar, devemos ter engajamento, até político, não partidário, estou me referindo aqui, mas político no sentido geral, claro que sim. Devemos fazer a nossa parte,
Mas precisamos entender que, no cômputo geral, a minha confiança não está nisto. A minha confiança não está no presidente, a minha confiança não está no médico, a minha confiança não está na ciência, a minha confiança não está nesse mundo, a minha confiança não está na minha inteligência, a minha confiança está no Senhor. E eu, como uma criança que não sabe o que fazer, sou conduzido pela mão poderosa de Deus, para que se cumpra em mim, na minha vida de pecador, toda a obra bendita de Deus Pai na minha vida, por meio de Cristo Jesus. Tudo isto se resume a uma só palavra: misericórdia. E é interessante pensar que há momentos na nossa vida em que não vamos a Deus, ainda que oremos, ainda que intercedamos, nós não vamos a Ele. Intercedemos a um Deus em que achamos que Ele está distante. Podemos até orar como Jacó: ó Deus de meu pai, Deus de meu avô, Deus do meu bisavô. Podemos orar assim, mas quando o Senhor vem, Ele vem até nós. Ele vem porque Ele nos ama. E quando temos estes encontros com Cristo de maneira tão poderosa, aí não falamos mais: ó Deus de meu pai, Deus de meu avô, mas eu digo assim: este lugar vai se chamar rosto de Deus, porque eu vi o meu Senhor face a face. Veja que na expressão de Jacó, ele não remete o Senhor Deus apenas como Deus dos seus ancestrais, mas como o Deus que ele encarou face a face, e ali foi salvo pela mão do Senhor. Por isso, não se esqueça ao longo desta semana: Cristo está presente conosco, e esta presença é transformadora, e esta transformação manifesta a sua graça. Quem somos nós? Pecadores. E eu gosto muito de repetir, dizendo que somos pecadores, falhos, inconstantes, descrentes, mas em nós prevalece a obra de Deus, porque Ele nos ama. Eu e você somos nada em nós mesmos, mas em Cristo somos tudo diante do Senhor. Por isto, confie nele, busque a sua presença, tema somente a Ele, creia nele e coloque de uma vez por todas no seu coração a verdade de que nós prevaleceremos, não com a força da carne, porque esta cada vez mais é alijada, mas porque Deus está conosco, porque o Senhor está conosco. Deus é capaz, em momentos da história, de destruir uma nação toda poderosa, aos olhos dos homens, com corneta, com vasos de barro e tochas. Esse é o nosso Deus, e você será sempre mais que vitorioso, não obstante o fato de ser pecador, teimoso e por vezes buscando se afastar da presença do Senhor. Ele há de nos preservar, porque nós não somos mais Jacó, nós somos Israel de Deus em Cristo Jesus.